enfrentando a cultura. Para o cristão, esses são dias de enfrentamento. Caminhamos de forma muito marcante na contramão da cultura ou a cultura na contramão a nós. A chamada palavra de Deus é para termos a lucidez do momento, quanto ao momento, e permanecermos firmes. Hoje nós vamos ler alguns textos no Evangelho de João, começando com o capítulo 8. Mas antes de irmos a esses textos, pensando no enfrentamento à cultura, quero ler ou recordar o texto de Romanos, a carta do apóstolo Paulo às igrejas da cidade de Roma, capítulo 12, Romanos 12, 1 a 2, diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, experimentando a vontade de Deus. Então vamos aos textos da palavra do Senhor no Evangelho de João. E agora nós vamos ouvir, receber a palavra do Senhor, que ela edifique a todos nós nesta manhã. Ouça a palavra. João capítulo 8, versos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos ler ainda em João capítulo 14. João 14, versos 6 a 7. Diz assim o texto: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, eu o tenho visto. Eu sou a verdade. E agora, João capítulo 18, mais para o fim do Evangelho, e nós temos nesta narrativa o contexto de quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, a pedido do povo, dos líderes de Jerusalém naqueles dias. E a este momento aqui, durante esse julgamento, João 18, 37 a 38, disse Pilatos: então você é rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum para a acusação. Disse Jesus: vim ao mundo para isto, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Quero ainda apontar um trecho
do livro de Isaías, no Velho Testamento. Livro de Isaías. Vou ler no capítulo 59 de Isaías. E Isaías viveu e escreveu cerca de 7 séculos antes de Jesus Cristo. Mas muito ele falou sobre o futuro e a vinda de Cristo. Mas também Isaías vivia num tempo quando Israel, o povo de Deus, tinha se afastado de Deus de uma forma marcante. E a terra, o povo, estava transtornado pela imoralidade, pela corrupção, povo de Deus, mas vivendo em caminhos longe de Deus, e a sociedade então toda corrompida. E Isaías aqui fala desse mesmo junto com o povo, porque ele é parte do povo ali. Então ele diz no capítulo 59, a partir do verso 12, ou no verso 12, diz: sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. E ele avança no verso 14, ele vai dizer ainda: a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça, e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. A verdade caiu na praça. Não se acha a verdade em parte alguma. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou a verdade. Que a palavra do Senhor nos abençoe nesta manhã. Alguns cegos se depararam com o elefante, nunca tinham tido contato com o elefante. Essa historinha que vem lá do budismo e do hinduísmo. E diz a historinha que então eles juntos tentaram conhecer e entender o que era um elefante. E a história diz que um agarrou a trompa do elefante e disse: parece ser uma cobra. Outro agarrou a perna e disse: não, parece ser um tronco de árvore. O outro apalpou o lado do elefante e disse: não, o elefante é como uma parede. E outro agarrou o rabo e disse: não, é como uma corda. E aí a ideia dentro da concepção do budismo e também do hinduísmo, vem tentando dar o ensinamento de que ninguém realmente conhece a verdade e que ela então é algo que não está acessível a nós e até não existe na forma que nós pensamos sobre ela. Bem, a história é interessante e parece fechar o quadro, mas o fato de que eles tiveram uma visão parcial, em nada elimina a verdade da verdade que existe um elefante. E mais, o que a história quer dizer é que ninguém conhece a verdade, ela naufraga em si mesmo. Por quê? Porque aquele que contou a história conhece o elefante e a verdade. Ou então a história não tem nenhum sentido. Mas essa história, ela ilustra bem a atitude quanto à verdade que se dissemina na cultura e se reflete nas músicas, nos filmes, na ética, na moral, em todo lugar. Pós-verdade. Um sinalizador, um marco, foi quando em 2016 o dicionário de Oxford, que é referência no mundo, introduziu a nova palavra, chamada palavra do ano, como costuma fazer. Qual foi? Foi a palavra pós-verdade. O que é pós-verdade, então, no dicionário? Colocando a nova palavra que reflete e fala dos nossos dias. É que não há mais a verdade no sentido objetivo, não há mais o elefante. E aquilo que nós chamamos de verdade é conhecido pelas emoções, e não pelo concatenar
do nosso arrazoado. Ela desce do nível da razão para cair nas emoções. E verdade, o que é aquilo que eu sinto? Nós não mais temos o eu penso. Nós hoje batalhamos, afirmamos categoricamente com o eu sinto. E quando nós estamos baseados nas emoções para a verdade ou quanto à verdade, nós ficamos naquela situação descrita pelo pensador cristão. O ser humano, nos dias de hoje, tem os seus dois pés muito firmemente calcados no ar, no nada. E a história está aí e avança em todas as direções. Aliás, em 2023, a Presidência da República criou a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia, para enfrentar a desinformação sobre políticas, etc. Criou também, mais uma, o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, para enfrentar a desinformação. Quando a verdade se torna domínio da política, nós estamos perdidos mesmo. Seja da direita, seja da esquerda. Estamos em tempos terríveis, quando a verdade cai na mão da política. O único ambiente que nós temos para realmente ainda lidar com a verdade, dentro da limitação humana, é na área judicial, onde, em tese pelo menos, as partes podem apresentar livremente suas argumentações e ali tentar-se, então, chegar-se à verdade com um debate de igual para igual, pelo menos em teoria. Mas aí estamos nós nesse quadro dos dias da pós-verdade. E o que nós precisamos fazer como crentes, e ouvindo a palavra de Deus, é lembrar que a verdade é afirmada pela palavra de Deus. A verdade é afirmada, e agora não estamos falando da verdade em particular, mas o conceito da verdade, o que é a verdade, e a verdade em si, que depois então vai definir os particulares, quando eu me expresso, falo a verdade ou não falo a verdade, quando eu digo conhecer, será que eu conheço de verdade ou não conheço de verdade, esses são os particulares, mas acima disto, há o conceito universal, a verdade, e a verdade é afirmada na palavra de Deus, e o chamado para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, discípulo de Jesus Cristo, navegando neste mundo da pós-verdade, a pós-verdade que está no seu ambiente de trabalho, nas conversas, não que eles tenham conhecimento filosófico e façam um discurso, mas eles já estão adeptos da pós-verdade nas suas colocações, você percebe isto? Na forma deles verem a vida. O mesmo acontece na família, entre os parentes. Acontece na escola, na universidade então. Só pós-verdade. É uma questão de emoção, não é uma verdade verdadeira. É preciso que você então afirme a verdade no seu coração. E uma estatística muito triste diz que a convicção de que há verdade verdadeira entre os chamados evangélicos, a porcentagem é de minoria. Mesmo os chamados evangélicos estão já afetados pela cultura e já não têm mais convicção da verdade como algo que é objetivo. Afirme a verdade. Jesus aqui tem um encontro com Pilatos. Que hora tremenda esta. Breve diálogo entre Jesus e Pilatos. As Escrituras são muito objetivas nas colocações e até resumidas. E nós ficamos pensando o que é que aconteceu em tudo ali, mas ela nos dá os pontos principais. E Jesus responde para Pilatos: para isto vim ao mundo. Para quê? Para que você veio ao mundo? Para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Para testemunhar da verdade. Então Jesus Cristo está dizendo que há verdade, e eu testemunho desta verdade. Isto é, há uma realidade, a verdade tem sua realidade e há a realidade da verdade. Não é algo que nós aqui, eu e você, Pilatos, vamos descobrir o conceito de verdade, ou até dizer que não há, no nosso debate, vamos concluir que não há verdade. Não, ela existe, eu vim para testemunhar dela. A verdade não depende de você, Pilatos.
não depende da opinião de um ser humano. Ela existe em si mesma. Eu sou apenas testemunha da verdade. Meu irmão, minha irmã, me escute nesta manhã. Fique com a realidade. A verdade tem a ver com a realidade. Como é que começa as Escrituras Sagradas? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você ouviu? Os céus e a terra não depende de eu achar que eles existem e aí eles passam a existir. Muito antes de mim já existiram e foram criados. A realidade é a verdade é a realidade. E vai continuar Gênesis ainda no capítulo 1, no verso 27, dizendo que criou Deus, o homem ou o ser humano, a humanidade, à sua imagem. E a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. A questão da humanidade e da antropologia, quem é o ser humano, foi estabelecido por Deus a partir da criação. E a palavra de Deus diz assim, e se nós olhamos sinceramente, honestamente, a realidade corresponde. A realidade corresponde. Deus os criou à sua imagem, e os criou homem e mulher. Então, as Escrituras nos apontam, como Jesus coloca, eu vim testemunhar da verdade, ela já existe antes de você, Pilatos. Não é a sua opinião que vai montar a verdade, é uma realidade. E assim é tudo que está em nós, o nosso ambiente, onde nós estamos e quem nós somos. É uma realidade. A verdade, então, tem a ver com a realidade. Fique com a realidade. Com relação às mudanças dos nossos tempos, quanto à verdade, surgem duas correntes, mais duas principais, daquilo que se chama epistemologia. No campo da filosofia, a epistemologia tem a ver com aquilo que é o conhecimento e como nós chegamos a esse conhecimento. Ou então, o que é a verdade e como chegamos à verdade. Bem, nos nossos dias há a proposta chamada de coerência. E tem a ver com o seguinte, o que é a verdade? Tem a ver com uma narrativa, uma história que nós montamos. E se essa história, essa narrativa for coerente, então aquilo é a verdade. E aí então nós estamos entregues às diversas narrativas e coerências. Montou-se a história, montou-se um arrazoado, e ele está coerente, então é verdade. E cada um tem a sua narrativa, cada um tem sua história. Todo o debate sobre homossexualidade, ideologia de gênero, é fundamentado nesta epistemologia, nesta visão de verdade. É uma questão só de montar uma história coerente. Será que a verdade tem a ver apenas com uma narrativa que eu monte, por mais coerente que seja? Certamente que não. A abordagem epistemológica, isto é, de conhecer a verdade, o que é a verdade, que temos que abraçar e que é bíblica, tem a ver com o que é chamado de correspondência. Isto é, o que é a verdade? Verdade é o que corresponde à realidade. Sim, a coerência é importante, mas ela tem que ser uma coerência com a realidade. E não apenas uma coerência que eu mesmo, minha narrativa, cria e monta, independente da realidade. Não é o que eu creio, não é o que é da minha vontade, é o que é. A verdade é relacionada àquilo que é, por isso que então Deus é a referência de toda a verdade, porque Ele realmente é. Ele é a realidade na verdadeira acepção da palavra, porque Ele é e é eternamente. E Ele então é a referência para nós, para as outras realidades que Ele cria e torna algo estável para dizermos é a verdade. Não é a minha vontade, não é o que eu creio, não é o que eu gosto, não é o que eu sinto, mas é o que é o que é. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Não tem narrativa minha que possa alterar essa realidade. Não há céus e terra. E criou a sua imagem, homem e mulher os criou. Isto é realidade. A narrativa pode ser muito coerente, mas se ela abrir mão da realidade, não é a verdade. Não é o que eu sinto, não é o que eu creio. Nos Estados Unidos, há uma religião que tem o nome de cientista ou cientismo cristão. Cientismo cristão. Antes de mais nada, deixe-me dizer, não se impressione pelo nome. Cientismo cristão não é nenhum dos dois. Nem científico, nem cristão. Mas eles falam do poder da mente. E que a realidade é aquilo que nós pensamos. E a história de que um pastor desta igreja, que então encontra com uma garotinha pré-adolescente, que frequentava a sua igreja, do cientismo cristão, junto com a sua avó. Mas estavam faltando já algumas reuniões, e o pastor, encontrando com a garotinha, perguntou: não tenho visto você na igreja, nem você, nem sua esposa, nem sua avó. O que está acontecendo? Algum problema? Sim, pastor, tem. A vovó está muito enferma. Não, ela não está. Diga para a vovó que ela pensa que está enferma. O pensamento cria e muda a realidade. Isso entrou dentro do cristianismo, e aí gente ensinando isto, o movimento Rema, e em tantas igrejas, especialmente de linha neocarismática, essa questão de declarar, de poder mudar a realidade com a sua palavra. Mas aí tem a versão do cientismo cristão. Ela pensa que está doente. Passado algumas semanas, a avó e a neta não aparecem na igreja, e o pastor do cientismo cristão encontra de novo com a menina. E aí, não tenho visto vocês. Por que vocês não estão indo? A vovó pensa que morreu. Vamos criar, na realidade, até onde vamos com essas ilusões? Mesmo na vertente aí chamada evangélica, essa deturpação herética. Somente Deus é a realidade, vê toda a realidade e cria a realidade. Eu não, você não. Por isso Deus é a garantia da verdade. Que inclusive esse ar que está aí é um que pode sustentar o avião no qual eu vou voar. Porque Deus criou a realidade. É preciso ver a realidade a partir de Deus. Fique com a realidade. Fique com a realidade. Afirme a verdade. E isso exige você ficar com a realidade neste mundo. Quando isso começa a ficar cinzento, e você ouve tanto à sua volta, e a pesquisa diz então que até a maioria dos evangélicos estão embarcando nessa questão de que a verdade não é objetiva e conhecida, você precisa ficar com a realidade. O que é ir contra isto, é bater a cabeça na parede. Mas diz em João 8:32, quando Jesus tem uma conversa com os judeus, diz que Jesus afirma para eles: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você ouviu o que Jesus diz? A verdade pode ser conhecida. Ela existe, a parte de mim e você. E eu e você temos que apenas que conhecê-la e reconhecê-la e não criá-la. Temos que apenas conhecê-la e reconhecê-la e não criá-la. Ela é a realidade, mas nós podemos conhecer, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade os libertará. E aí Jesus está falando da primeira base da realidade, da verdade, que é o próprio Deus, e Deus manifestado nele entre nós, tornando-se conhecido. E conhecendo Deus, nós sabemos que a realidade também é verdadeira, porque é uma criação de Deus. E nós podemos então conhecer a Deus, e aí conhecer a sua criação. O que é que envolve esta dimensão da verdade? É preciso afirmar a verdade buscando a objetividade. Isto mesmo, a objetividade. A cultura hoje trabalha com a subjetividade. A verdade está em mim. A frase é: cada um tem sua verdade. E mais, avançam, todas as verdades são iguais. Um absurdo.
Quando nós ouvimos Jesus Cristo dizendo: conhecereis a verdade, isto ela existe, a parte de vocês precisam conhecê-la e podem conhecê-la, e isto haverá de libertá-los. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a verdade transcende a mim, não depende de mim. Se eu nunca cresce na verdade, ela continuaria existindo, acima de mim e além de mim. A verdade transcende a mim, a verdade não está em mim. Aliás, no ensino desses pensamentos que vão chegando à nossa cultura, com essa mudança toda da verdade, há toda uma ideia de que a redenção do ser humano, a salvação do ser humano, está em si mesmo. O problema está fora e a salvação está dentro dele. Então ele se volta para si nas suas meditações, na sua interioridade, e volta-se para si. Nada poderia estar mais na contramão do Evangelho e então da verdade, mais na contramão de Jesus Cristo e da verdade do que isto. As Escrituras nos ensinam que o erro e o fracasso está dentro de nós. A salvação e a redenção está fora, não na cultura, mas em Deus manifesto em Jesus Cristo. Não está em nós, a verdade não está em mim. Eu não sou a verdade. Deus, e Deus conhecido em Cristo, e então proclamado pela palavra, é algo que transcende a mim. Uma vez um aluno disse para professor meu de teologia o seguinte: olha, Deus é real para você. Isso está bem. E Ele não é real para mim. Isso está bem também. Nós dois estamos bem. Você crendo em Deus e eu não crendo. Meu professor respondeu: não estou falando, você não entendeu, não estou falando do Deus que existe ou não existe a partir do que você crê e do que você não crê e eu creio. Eu estou falando do Deus que existe objetivamente, creio eu, não creio eu, creia você, não creia você. Por definição e por essência, Ele é aquele que existe e é a verdade. Existe independente do que eu creio ou você crê. E Ele existe de tal forma que, se eu crer e Ele existe, então, grande é o meu benefício e minha condição. E que, se você não crê, Ele continua existindo e terrível é a sua situação. Deus não é uma questão daquilo que está em mim. Ele é independente das minhas míseras colocações, vontades, pensamentos e conclusões. Busque a objetividade. Sempre a objetividade. Mas Jesus tem esse encontro com os seus discípulos já ali nas últimas horas dele, a noite anterior ali, já poucas horas da sua prisão. Ele é interrogado pelos discípulos na longa conversa que ele tem com eles. E em João 14:6 ele diz: eu sou a verdade. Que afirmativa. Jesus Cristo é alvo de muita política de boa vizinhança, não é mesmo? Nas muitos pensamentos religiosos, é difícil um que diga: não, excluímos Jesus. Todos eles têm um lugarzinho para Jesus Cristo. Um Jesus Cristo domesticado segundo aquele pensamento religioso e até filosófico. Mas são abordagens desonestas, porque se eles realmente tomarem Jesus a sério, como Ele é e o que Ele falou, é bombástico. Sacode o mundo e os pensamentos mais argutos do ser humano, religiosos ou filosóficos. Eu sou a verdade. Você viu o que Jesus disse? Ele não disse: eu vou contar para vocês o que é a verdade. Jesus não disse: eu vou mostrar o caminho para a verdade. Ele disse: eu sou, verbo ser. Isto é, personificado nele está a verdade, porque Ele é Deus conosco. Eu sou a verdade. Imagine eu
dizer aqui esta manhã, por exemplo, a vocês? Eu sou a verdade. Imagine o seu professor dizer isto. Eu sou a verdade. Já ouviu alguém dizer isto? Não é dizer, olha, eu falei a verdade, eu tenho a verdade com relação a essa questão. Não, não. Eu sou a personificação da verdade. Então, tudo mais que vocês falarem de verdade no mundo terá que se referir à minha ao meu conceito e minha referência, minha pessoa com referência. Eu sou aquele que é, sempre foi e será. Eu sou a verdade. Domina o relativismo na nossa cultura. E você precisa reconhecer o absoluto em face ao relativismo que navega com toda a liberdade no nosso meio. O que é o relativismo? A verdade é relativa a mim. Eu tenho minha verdade, você tem a sua. Cada um tem a sua verdade, todos são iguais. Todos são em verdades iguais. Se não é relativo ao indivíduo, é relativo à sociedade ou à cultura. A cultura tem um pensamento, esse é verdade. E amanhã depois ela muda, então a verdade é outra. E assim a verdade é aquilo que a cultura vai dizendo que ela crê e pensa. Ou então na individualidade, é aquilo que esse um aqui pensa hoje, amanhã ele pode mudar, a verdade mudou, e ele pensa de um jeito, outro pensa de outra forma. Então também é verdade. É relativo o quê? É relativo a gelatinas, totalmente variáveis, sacudíveis. E há uma proposta epistemológica chamada pragmatismo. Olha, a verdade é aquilo que dá certo, a gente vai abraçando, entendeu? Aquilo que dá certo. Isso foi ensinado por um filósofo muito conhecido dos tempos atuais, chamado Rorty. É o pragmatismo. A sociedade vai abraçando aquilo que dá certo. Isso é a verdade. Esse pensamento não é novo, é antigo. Lá no tempo do filósofo Sócrates havia o chamado sofismo, os sofistas. E houve um que ficou conhecido na história, chamado Protágoras, e é dele a colocação: o ser humano, o ser humano é a medida de todas as coisas. A verdade é algo que nasce da referência do próprio ser humano. Ser humano mais variável do que o clima. Ele vai ser a referência da verdade. É o relativismo, é um absurdo. É como um avião sendo referência de si mesmo. Ele não sabe se está de ponta cabeça ou na posição certa. Ele não sabe se está indo para o norte ou para o sul. Ele é a sua própria referência e fica ali girando em volta de si mesmo. Me parece com um cachorro que eu tinha que queria pegar o rabo dele. Até cansar. Há uma historinha antiga que diz que havia um professor, era muito inteligente, muito conhecimento, era um polemata, e ele percebeu que podia ganhar dinheiro com isso. Começou a fazer seminários, palestras, viajando como ambulante. E os auditórios enchiam, porque ele, além de falar sobre algum tema, ele dava oportunidade para perguntas e respostas. Ele dizia que ele responderia todas as perguntas. Todas as perguntas. Ele saberia responder. E diz a historinha que um sujeito, um rapaz, todo sabichão, falou: vou pegar esse professor. E ele foi para essa reunião, diz a historinha, com um pardal na mão. E ele disse para o seu amigo: eu vou com esse pardal, vou sentar lá no fundo, o professor não vai poder ver, vou estar longe dele. E vou perguntar para ele: professor, esse pardal está morto ou está vivo? Se ele falar que o pardal está vivo, eu vou estrangular o pardal. E vou mostrar para ele: errou! Se ele falar, o pardal está morto, eu abro a mão, o pardal voa. Não tem como perder, é ganhar ou ganhar. E diz a história que ele então na hora levantou: professor, esse pardal está morto ou está vivo? O professor olhou, disse: depende de você. A verdade é relativa, não é? Não. A verdade não é relativa àquele rapaz. Aquele pardal poderia estar na condição de morto
ou de vivo. Quando ele está vivo, não depende do rapaz. E nem quando está morto. Estado de morte, é morto. É um fato. A realidade está em si. Não há como alterá-la enquanto aquilo que ela é. É preciso reconhecer-se o absoluto. A questão toda do casamento homoafetivo tem a ver com isto, com esta relatividade. Então, o conceito de casamento é um negócio que nós podemos ir mudando, não tem onde parar, entendeu? Não é um ponto, nós chegamos à verdade do casamento, agora é isso. Amanhã depois avança mais para qualquer direção. É uma questão aberta, não há uma verdade sobre o matrimônio. Diferente da verdade revelada e da realidade que as Escrituras estabelecem. Então, não há absoluto, é preciso reconhecer o absoluto, o crente em Cristo Jesus. Houve um livro que marcou época nos Estados Unidos, um livro publicado em 1987, por um professor chamado Alan Bloom, e traduzindo o título do livro é O Fechar da Mente Americana. O Fechar da Mente Americana. E o livro vai indicar que 90% dos alunos que chegavam à universidade vindo do ensino médio, 90% criam que a verdade é relativa e não absoluta. E o professor vai apontar ainda que quando eles saem da universidade, essa convicção aumenta mais ainda. A universidade aguça que a verdade é relativa. Não, eu sou a verdade, disse Jesus Cristo. Deus é a verdade e a realidade que Ele coloca. Lembre-se que você precisa reconhecer o absoluto. Quando nós pensamos em chegar à verdade, a lógica nos ajuda bastante. Já lá com Aristóteles foi formulada e é conhecida até hoje no campo da lógica, dentro da filosofia, as 3 leis fundamentais devemos destacar com relação à verdade e conhecer a verdade. A primeira lei fala da exclusão do meio termo, isto é, não há meio termo, ou algo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Não há meia verdade, não há meia verdade. Aliás, diz a história que o diabo estava andando com um demônio, seu auxiliar, e aí viram um homem que parou no caminho e viu algo brilhante, muito bonito, e ele apanhou, era algo com certeza, algo precioso. E o demônio perguntou ao diabo o que é que ele achou. O diabo falou um pedaço da verdade, uma meia verdade. E o demônio perguntou ao diabo, isso não lhe incomoda? Encontrou um pedaço da verdade. Nós somos contra a verdade. O diabo disse, não, que ele fique com um pedaço da verdade e eu vou deixar ele montar uma religião em cima disso. A verdade é que não há meio termo. Quando nós estamos com a meia verdade, nós estamos no falso, na mentira. Porque a verdade é ou não é. Essa é a lei, exclusão do meio termo. Mas há também a lei da identidade. Isto é, o verdadeiro é igual sempre a si mesmo, ou isto é, igual sempre ao verdadeiro. Se é verdade, é igual à verdade sempre. Mas devemos chamar a atenção para a terceira lei, a chamada lei da contradição. O que é a lei da contradição? Se isto aqui é um púlpito, não pode ser um não púlpito. Ou é o púlpito ou não é. Ou é uma coisa ou não pode haver a contradição. Quando eu digo isto é uma vaca, olhando para o animal, não pode ser uma vaca e um cavalo. É uma vaca. Ou não é uma vaca, é um cavalo então. É muito simples. E nós não conseguimos fazer nada e navegar nada na vida sem esta lei da não contradição. Isso em tudo, em todos os campos do conhecimento. Alguém negou isto para um apologeta, me lembro, lendo sobre isto. E essa pessoa tinha uma influência do pensamento hindu.
olha, não, esse conceito de você é um conceito ocidental, vem lá de Aristóteles, nós na Índia pensamos diferente, não há essa contradição, as coisas, na verdade, diferentes, elas se misturam, elas são ambas ao mesmo tempo, e verdade e não verdade é uma coisa do nosso estado agora, onde nós vivemos a condição de ilusão, maia. Aí, então, o defensor da fé cristã, apologeta, perguntou para ele, deixa eu entender o que você está dizendo. Você está dizendo que a minha proposta da lei da não contradição não é o caso, mas a sua visão é o caso. Então, é uma ou outra. É isto? Aí ele caiu em si. Esse negócio de não contradição aparece sempre, né? E aí o apologeta cristão disse para ele assim, é verdade. Mesmo na Índia, antes de atravessar a rua, todo mundo olha se vê um ônibus. Ou é ônibus, é ele, mas nunca os dois ao mesmo tempo. E é assim que nós andamos, com os valores morais, com as descobertas científicas. Ou então não há o que se falar, conversar, pensar, não há direção para ninguém. É preciso reconhecer o absoluto. Meu irmão, enfrentando a cultura, isso tem que ficar muito claro para você. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. É preciso afirmar a verdade, ficar com a realidade, defender a objetividade e reconhecer o absoluto, negando o relativo. O relativo é o ser humano buscando o seu próprio conforto. Buscando o seu próprio conforto. Aliás, o pensador cristão C.S. Lewis disse, se você busca conforto, você não vai encontrar nem conforto, nem a verdade. Se você busca então aquilo que você gosta, que você sente, você quer, é da sua vontade, é a narrativa que você monta, se você busca conforto, você vai encontrar nem conforto, nem a verdade. Mas Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Que pergunta? Que pergunta? É difícil pensar numa pergunta mais importante do que esta. Em termos do conhecimento humano. O que é a verdade? Naquele momento de grande agitação. O povo quer Jesus Cristo crucificado, mas o povo e os líderes judaicos não têm autoridade da lei romana para executar. Podem pedir. Depende de Pilatos decretar a morte. E Pilatos olha para Jesus Cristo, conversa com ele e diz, não vejo nele nenhuma falha. E ele confirma aquilo que Jesus já havia dito também nesse Evangelho de João para os líderes judaicos, quem é de vocês que me convence de que sou pecador? Deus conosco, o homem perfeito. Mas o que é a verdade no meio daquela agitação? E aí, como eu disse, o texto bíblico é sempre um tanto econômico. E a questão é esta: como que Pilatos faz essa pergunta? Será que Pilatos estava sendo sincero? Verdade. Verdade. Você disse que é a testemunha da verdade. O que é a verdade? Me explique. Eu quero entender, quero ouvir o que você tem para dizer, para ver se é realmente o caso, se eu consigo compreender. Eu estou aqui querendo aprender. Eu reconheço que eu não sei. E eu estou em busca do entendimento. Você disse saber, pode me ensinar? Será que foi essa atitude sincera? Ou foi uma atitude de cínico? Verdade? O que é isso aí? Verdade? Chega, vamos embora. Lamentavelmente, com relação a isto que é o mais fundamental para a vida do ser humano, as pessoas têm uma atitude de cínico. Cínico. São indiferentes, desprezam, debocham até, mas no mínimo ficam numa indiferença. O que é isso? Não é importante. Que a vida rola, que a vida rola. Desprezam a verdade. Não têm interesse na verdade. Não gastam o tempo mínimo para fazer um exame
o que é a verdade e saber se estão na verdade. A verdade suprema, já disse, a referência, já disse, aquele que é a personificação dela, já disse, é Deus. E Deus que conhecemos em Cristo, é isto na proclamação da palavra. Ou nós conhecemos a Cristo, a verdade, ou então nós não estamos na verdade. Aliás, muitas vezes já interrompi ou parei com uma conversa com pessoas, porque questionavam a verdade, mas não eram sinceros, eram cínicos, não querem realmente examinar e conhecer a verdade. Talvez até porque é muito duro para o coração humano, desde que o ser humano pecou, quem tomou o trono do coração humano, uma vez que o ser humano recusou entronizar Deus, o ego humano sentou lá. E é preciso sacrificar esse ego para se conhecer a verdade. É preciso reconhecer que essa atitude foi tomada, isso chama-se pecado na sua essência. E então é preciso reconhecer que isso é uma dívida que precisa ser paga, uma falha moral que leva à condenação. E reconhecer que Cristo pagou na cruz, e o meu ego então ser crucificado ali, para que então Deus volte a estar no trono da minha vida. E então a verdade reinar sobre a minha vida. E essa verdade é que vai dar sentido a tudo mais que está à minha volta. Desde meus princípios morais, até a minha visão da realidade do mundo, do físico. O que é a verdade? Quanto tempo você já gastou pensando nisto? Não é triste que você vai se anestesiando e não dá tempo para isto? Não pensa o que é a verdade, estou eu na verdade ou não? E a sua vida se passa nesse quadro lamentável de cinismo, que o Senhor o desperte para sinceramente conhecer a verdade. E ela é possível conhecer, diz Jesus, que sim. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Não pergunte o que é a verdade e faça como Pilatos. Daria tudo para estar no lugar de Pilatos nesse aspecto. O que é a verdade? Na frente dele estava a verdade, ele deu as costas e foi embora. Que esse não seja o seu caso. E que você que já correu para Cristo a verdade, que você seja afirmado nela. Afirme sempre a verdade, meu irmão, minha irmã. A batalha é grande, o fogo está quente, a guerra é aguerrida, mas é hora de você, na sua casa, na sua mente, na educação dos filhos, no lidar com a escola, com os ensinos, com o ambiente profissional, que você sempre afirme a verdade. A verdade, se você conhece, é libertadora. Que Deus abençoe sua vida. Oremos.